Alimento Diário Série. Nossa missão: a edificação do corpo de Cristo. Volume 1. Deus escolheu você. Autor Pedro Donk. Semana 3. A bênção do Pai. Escolha e predestinação. Anote os versículos deste sábado. Efésios capítulo 1, versículo 5, Hebreus capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 11, versículo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Trecho para ler com oração. Está em Romanos capítulo 9, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A presciência de Deus e a fé. A eleição de Deus está atrelada à sua presciência. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, escreveu aos eleitos, cristãos judeus e gentios espalhados pela Ásia Menor. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A eleição de Deus é soberana. Ele tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. O apóstolo Pedro deixa claro que a eleição de Deus Pai é segundo sua presciência. Em outras palavras, antes de existirmos, ele já nos conhecia. O Senhor conhece toda a nossa vida, todos os momentos de nossa vida, inclusive este momento agora. Então, a eleição de Deus é de acordo com essa presciência. A presciência não é segundo nossas obras, não é o que fazemos de bem ou mal, mas segundo nossa fé. Se tivesse a ver com nossas obras, seria algo humano. Graças ao Senhor, um dia tivemos a oportunidade de ter contato com a palavra do Evangelho. Por isso é tão importante sair às ruas e praticar o posso orar por você. Caso contrário, impediremos que as pessoas também recebam a palavra da fé, pois a eleição e a predestinação decorrem da fé. As pessoas precisam ouvir a palavra e crer nela. E como crerão se não há quem anuncie? Então a presciência não é pelas obras de cada um, mas pela fé, conforme vimos em Romanos. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Por isso devemos viver pela fé e pregar o Evangelho. A única maneira de termos acesso às coisas celestiais é pela fé. Ora, a fé é a certeza, a substantificação de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé torna real o que está na eternidade, torna real o que é espiritual, o que é celestial. A fé é uma janela para o homem que vive na esfera terrena ter acesso às coisas de Deus, à própria substância ou ser de Deus, que estão na outra dimensão, a dimensão da eternidade. A fé não resulta de obras, pois não precisamos fazer nada, apenas crer. Quando cremos, temos acesso às bênçãos espirituais. De acordo com a presciência de Deus, pela fé, temos acesso às coisas da região celestial. Isso nada tem a ver com nossa capacidade. Então, tudo o que é da esfera celestial tem valor para Deus. Certo dia orei ao Senhor e disse: Senhor, eu não quero falar do livro de Efésios de uma maneira convencional, mas também não quero inventar nada. Conforme fui estudando, lendo e tendo comunhão com o Senhor, Ele me deu essa revelação. A fé é a chave de tudo
e tem que ser constante. Em Efésios é dito que fomos predestinados para a filiação. A palavra filiação vem do grego huiotesia. Huios significa filho maduro e huiotesia refere-se ao direito de primogenitura, o direito do filho maduro de receber a herança do pai. Por isso, não é somente crer em Jesus, como da primeira vez quando fomos salvos, mas viver por fé. Todos os dias devemos acessar as coisas celestiais pela fé. A palavra profética funciona e exige que você creia. Se você não crê, não terá a realidade das coisas celestiais, mas se crer e for obediente a ela, você verá milagres da fé. Graças a Deus pela palavra profética. Nestes tempos finais, o Senhor tem revelado muitas verdades e tem conduzido o seu povo como um exército para o cumprimento de sua vontade, para a edificação do corpo de Cristo. Devemos crer e obedecer para ter acesso à realidade celestial. Uma pergunta: qual é a única maneira de ter acesso às coisas celestiais?